Mercado Financeiro chegando com o Luiz Arthur Nogueira. Bom dia, Luiz, seja bem-vindo. O que o mercado pode apresentar para a gente hoje? Bom dia, Cláudia Bartel. Bom dia a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Está no ar o Mercado Financeiro com as principais informações da economia, do mundo das finanças. Hoje, uma terça-feira com muitos dados importantes aqui no Brasil e no mundo. Começando com as questões internas aqui. Foi divulgada agora de manhã a inflação medida pelo IGPM e pelo quarto mês consecutivo nós tivemos deflação. Preparamos um gráfico para mostrar para vocês a evolução da deflação pelo IGPM, para que vocês possam observar. A queda foi de 0,56% no mês de novembro. Reparem, você que nos acompanha por imagens, são 4 meses consecutivos de deflação. No próximo gráfico, a gente vai ver a inflação acumulada em 12 meses. O IGPM registra 5,90% de deflação, né, de inflação acumulada os 12 meses. É o próximo gráfico do IGPM. Repare que essa inflação medida pelo IGPM, olha só, 5,90%, ela é menor do que a inflação registrada pelo IPCA, que é o Índice Oficial ao Consumidor, medido pelo IBGE. Isso não é comum, né? O IPCA ter uma inflação maior do que o IGPM não é comum, mas é o que acontece neste momento. Eu repito a informação, no acumulado em 12 meses, o IGPM registra 5,90%, que mostra que o Brasil está no caminho correto do combate à inflação, graças à atuação do Banco Central, que começou a subir juros ainda em março do ano passado, quando nós tínhamos uma Selic de 2%. Outra informação importante que saiu hoje pela Fundação Getúlio Vargas foi o índice de confiança do comércio. Aqui uma notícia ruim. Repare que o índice despencou. Esse é o índice de serviços da Fundação Getúlio Vargas. Começando então pelo índice de serviços. Repare que ele caiu 5,4 pontos no mês de novembro, retornando ao menor patamar desde o mês de março. No próximo gráfico a gente vai ver o índice do comércio. Esse despencou 10,8 pontos, voltando ao menor patamar desde o mês de abril. Nós podemos acompanhar no gráfico, vamos colocar no ar o gráfico, aí o comércio caindo 10,8 pontos. E por fim eu queria colocar o gráfico do CAGED, que é a geração de empregos formais. Foi uma geração, olha aí, CAGED, no mês de outubro, um dado positivo, uma geração de quase 160 mil vagas formais no mês de outubro. E no último gráfico, que é o próximo gráfico, no acumulado em 12 meses, você vai poder perceber que o Brasil gerou 2,3 milhões de vagas formais nos últimos 12 meses, ou seja, são vagas com carteira assinada. Então, em resumo, nós temos duas boas notícias desta terça-feira, que é uma inflação baixa, na verdade, uma deflação medida pelo IGPM e uma geração boa de vagas formais medida pelo CAGED. E temos duas notícias ruins, que foi a queda do índice de confiança do setor de serviços e a queda do índice de confiança do setor de comércio. Para comentar esse assunto, nós vamos entrevistar agora o professor de mercado financeiro e de capitais da Trevisan Escola de Negócios, professor Rodrigo Sivieri. Professor, bom dia, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui no Mercado Financeiro, tudo bem? Bom dia, Arthur. Bom dia a todos aí. E é isso daí, né? A gente teve algumas notícias, algumas foram um pouco melhores, né? Outras não tanto. Falando um pouquinho aqui, né, sobre o índice do CAGED, né, que nós tivemos até o mercado financeiro esperava já esse aumento no número de vagas e num certo momento, aqui num certo ponto, né, mostra uma expectativa positiva, só que tem alguns outros fatores, né, como você trouxe, como principalmente o ICS, né, e o ICC, que tiveram aí uma queda acentuada, acho que um pouco aí por conta das perspectivas, principalmente quando a gente fala de depois da eleição, né, algumas expectativas aqui que acabaram alterando um pouco depois do período eleitoral, depois do governo eleito, né, começaram a ter algumas incertezas aí quanto à continuidade, né, à resiliência desses indicadores. Perfeito. Professor, de que forma o senhor acredita
que uma mudança de governo afeta, de fato, a expectativa empresarial. Porque esses dois índices chamaram muita atenção, são índices que já refletem o mês de novembro, essa queda na confiança do comércio, no mês de novembro, que é um mês de Black Friday. Estamos tendo um contexto de Copa do Mundo e estamos na véspera do Natal, que deveria ser um contexto em que os empresários estariam mais otimistas e, de repente, vem esse índice de confiança muito baixo. E o setor de serviços, que é o principal motor da economia, também registrou queda no mês de novembro. Até que ponto essa incerteza política e econômica sobre o próximo governo está interferindo na confiança empresarial, na sua avaliação? Eu falei até recentemente sobre a Black Friday, né, a expectativa, né, para esse ano. E o que acontece é que esse, né, é um período que ele caracteriza a compra de muitos bens duráveis, né? E na medida que você tem uma taxa de juros mais elevada, né, esse encarecimento do crédito acaba retraindo um pouco, né, a venda nesse setor, né? Então, acredito que as vendas na Black Friday só não foram maiores por conta desse motivo, uma vez que esses produtos, né, esses bens de serviço, eles necessitam condições maiores de crédito, né? Dado essa taxa de juros mais elevada, esse acabou sendo um fator impeditivo, né? Acabou tendo um resultado um pouco pior do que o esperado, né? Mas alguns motivos, né, respondendo a outra pergunta sua em relação ao impacto do novo governo, né, com a correlação, é que, de fato, o mercado financeiro vê muito essa incerteza fiscal, né? Sempre quando a gente fala de incerteza no mercado financeiro, esse é um fator negativo, né? Então, os investidores, eles não gostam de incerteza. O mercado financeiro em si, ele não gosta de incerteza. E essa incerteza fiscal, esse possível desequilíbrio, né, esse furo no teto de gastos, acaba atraindo uma atenção especial por conta dessa possível retração, né, um possível aumento da inflação, assim como por mais que nós tivemos deflação nos últimos meses, já fica visível que essa deflação ela já veio bem menor do que no mês anterior, né, e a expectativa é que a gente ainda retome, né, uma inflação um pouco mais elevada, por mais que nós tivemos deflação nos últimos meses. Professor, por falar então em incerteza fiscal, nós tivemos o anúncio da PEC da transição, que foi apresentado ao Congresso Nacional, que traz uma proposta do governo eleito, desse governo de transição, de um estouro de até 198 bilhões de reais do teto de gastos e um pedido para que o Bolsa Família fique de fora dessa conta de teto de gastos ao longo de 4 anos. Há quem diga que, na verdade, o governo eleito está pedindo mais do que precisa, justamente para ter margem para negociar, né? Então, talvez o Congresso, na verdade, não aprove 198 bilhões, aprove um valor menor, há quem diga 150 bilhões, 120 bilhões, em vez de autorizar também excluir o Bolsa Família durante 4 anos, talvez a proposta seja excluir durante 2 anos. Não sabemos qual será a proposta final que vai ser aprovada, mas eu queria a sua percepção de risco fiscal do Brasil. O Brasil, de fato, tem um sinal amarelo, digamos assim, aceso para o ano que vem, quando a gente fala de contas públicas, e até que ponto isso pode piorar cenário de inflação e, consequentemente, obrigar o Banco Central, em vez de reduzir juros, como o mercado imaginava, eventualmente ou manter a taxa de juros nesse nível elevado o ano que vem inteiro, ou até mesmo elevar a Selic para combater essa questão fiscal. Bom, respondendo à pergunta, a que ponto, né, que isso torna uma incerteza? Pense a seguinte hipótese: vamos falar aqui de um orçamento familiar, né? Você decide, por exemplo, que seu filho precisa estudar numa escola particular, tá? Vou utilizar um exemplo fictício. E aí você, né, o homem e a mulher, eles têm um orçamento, né, o casal e a família tem um orçamento já pré-definido, tá? E vamos supor que essa decisão de estudar numa escola particular precise de um recurso para ser investido naquilo, tá? Você teria 2 opções: ou você deixa de gastar, por exemplo, com um restaurante, né, com cinema, e investe nisso, ou você vai até o banco, faz um empréstimo, pega esse recurso e investe na educação, né, que você está priorizando naquele momento. Utilizando a primeira maneira, a primeira alternativa, que seria ideal, você deixaria de gastar com alguma coisa, você pegaria aquele recurso e colocaria, né, investiria nessa educação do filho, tá? Essa seria a primeira situação e a mais adequada. A segunda opção é você ir até o banco pedir um empréstimo.
Vamos supor que você opte pela segunda opção, ir até o banco e pegar o empréstimo. Você vai pegar o empréstimo, por exemplo, nesse mês. Tá? Você vai pagar o primeiro mês de escola. No mês seguinte, você vai pegar outro empréstimo e você paga novamente essa escola. Vai chegar uma hora que o banco vai ver que você está se alavancando, você está tomando cada vez mais empréstimo, e esse empréstimo, evidentemente, está gerando um risco maior de crédito por parte do banco a cada vez que você vai lá e decide pegar mais um empréstimo, né, tendo um já em aberto, né, no qual você precisa pagar. Tá? Então, o que acontece com o governo nessa questão de equilíbrio fiscal é exatamente isso. Né? Então, uma das alternativas para você aumentar, por exemplo, um Bolsa Família, ou qualquer outro benefício, né, de transferência de renda, seria você deixar de gastar com alguma outra coisa, né, e investir naquilo. Isso partindo do pressuposto que você mantenha o teto de gastos, você respeite essa âncora fiscal. Agora, no caso aqui que o novo governo lhe propõe é tirar isso do teto fiscal. Se você tira isso do teto fiscal, você está automaticamente falando de um recurso que você não possui. Se você tem um recurso, se você vai investir um recurso que você não possui, você obrigatoriamente vai precisar emitir dívida e pegar esse recurso, por exemplo, e investir nisso que ele pretende fazer. E o que acontece aqui, o ciclo é exatamente igual para o exemplo que eu utilizei. Você pode buscar o mercado uma vez para emitir essa título de dívida, uma segunda vez, uma terceira, uma quarta, mas vai chegar algum momento, e isso que o mercado busca é anteceder, né, antecipar esse risco, e o que ele antecipa é isso. O governo vai se endividar na medida que ele quer investir um recurso que ele não consegue captar, né? Então você já tem entre aspas aqui, um déficit, você precisa de um recurso adicional, você toma dívida e investe nisso. Então, o furo do teto de gastos é basicamente isso. Você está tomando dívida, você está arriscando mais para conceder, né, esse benefício de transferência de renda. E como o mercado sempre antecipa, né, esses cenários, que a gente pode ver é que quando a gente olha para os juros futuros, né, quando a gente pega ali o DI 2024, a gente tinha um arrefecimento desse indicador, né, desses juros futuros, na medida que a gente estava tendo um controle, né, nessa inflação, a gente estava tendo deflação, e era esperado que até já no segundo semestre de 2023, né, no início de 2024, nós já tínhamos uma redução dessa taxa de juros Selic. Agora, com essa perspectiva de aumento de risco fiscal, desse desequilíbrio, né, na medida que você ou imprime mais moeda para injetar na economia, ou você toma mais dívida, automaticamente esse excesso a mais de moeda vai fazer com que tenha mais moeda em circulação. Isso aí é um ciclo, né? Então, o real, por exemplo, tende a valer menos. É claro que essa não é uma justificativa, mas é uma dinâmica que geralmente acontece. E exatamente o que está acontecendo é o mercado antecipando isso, e agora a gente já pode ver o juros do DI 2024 já está aumentando, né, já ultrapassou os 14%, né? Então, no cenário anterior à eleição, a gente tinha uma expectativa de redução dessa taxa de juros Selic, e agora a gente já tem, o mercado já prevê, já precifica, né? Isso realmente vai acontecer? Não sei, mas o mercado ele antecipa e ele hoje precifica um aumento da taxa Selic que antes a gente considerava esse 3,75 como sendo uma taxa que ficaria já no teto, né? Seria a taxa máxima, mas agora o mercado já está precificando um possível aumento dessa taxa Selic para 2024, assim como também revisões e um pouco de aumento da inflação para o próximo ano. Tá? Professor, a gente tem 40 segundos para concluir. Eu queria sua rápida opinião sobre qual seria o perfil ideal do futuro ministro da Fazenda. Olha, eu não consigo ver um perfil diferente do que um economista sério que já teve qualquer intenção, qualquer decisão, qualquer plano que tenha tido um tipo de sucesso, né? Hoje a gente fala do perfil que está sendo comentado como o Haddad, né? Acredito que o mercado não irá olhar com bons olhos, né? Assim como ele já não olhou, né? E ele espera algo mais focado na economia, algo mais sério que tenha, né, como uma das âncoras, um dos princípios esse respeito para o teto de gastos, né, para a âncora fiscal. Então, se vir algum nome de algum economista, né, tudo bem que a gente já descartou como o Meirelles, né, o Persarida até acabou descartando, seriam bons nomes, né, mas hoje a gente não tem ainda uma definição exata, né, nós temos alguns ruídos que acabam trazendo bastante incerteza para o mercado.
Muito bem, professor Rodrigo Sivieri, professor de Mercado Financeiro de Capitais da Trevisan Escola de Negócios. Professor, foi um prazer tê-lo aqui no Mercado Financeiro, na Jovem Pan News. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Prazer é o meu, agradeço. Um grande abraço a todos aí. E para encerrarmos o mercado financeiro de hoje, vamos conferir como estão as bolsas. As bolsas num dia positivo, começando com o Ibovespa. Reparem que ele abre em alta, e o índice Ibovespa em alta de 0,80% aos 109.657 pontos. E o que explica isso? Um bom humor no mercado internacional, que é o próximo gráfico. A gente vai ver as principais bolsas europeias operando no azul, principalmente por conta da decisão do governo chinês de limitar as restrições contra a Covid. Reparem, quem nos acompanha por imagens, que as bolsas americanas estão em queda, mas, na verdade, elas refletem o resultado de ontem. Por quê? Porque o mercado americano vai abrir daqui a pouquinho, daqui 1 minuto, exatamente pelo horário de Brasília, e a perspectiva de uma abertura em alta. Portanto, esses números em vermelho refletem o fechamento de ontem. Na Ásia também tivemos alta em Xangai, de 2,31%, justamente por conta de uma menor restrição contra a Covid. Isso ajuda a segunda maior economia do mundo, a China, a ter um crescimento melhor. E para finalizar, o último gráfico, o mercado de câmbio, hoje um dia de alívio. Se a bolsa sobe, normalmente o dólar cai, e é isso que acontece, uma queda de 1,09%, dólar vendido aqui no Brasil a R$ 5,31, o euro em queda de 0,85%, R$ 5,50, e o Bitcoin em alta de 1,33% aos 16.428 dólares. E com essas informações do mercado financeiro, a gente encerra o programa de hoje e voltamos amanhã ao vivo às 11h15 da manhã aqui dentro do Jornal da Manhã, segunda edição. Eu devolvo para você, Cláudia Bartelo. Obrigada, Luiz Arthur Nogueira. Até amanhã, então. Bom dia para você. Hora certa na PAN agora, 11h32. Um projeto de lei que regulamenta as criptomoedas no Brasil deve ser votado hoje na Câmara dos Deputados. Vamos conferir na reportagem de Marcelo Matos. Bitcoin, Ethereum, blockchain, NFT, palavras que entraram no vocabulário dos brasileiros nos últimos anos e que são parte do universo das finanças, especificamente do mundo dos criptoativos. O problema é que esse mundo ainda não está regulamentado. Sim, o Brasil ainda não tem uma lei específica para tratar deste tema, que é uma das opções de investimentos que mais cresce no país. Mas um projeto de lei do deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade, parado no Congresso desde 2015, deve entrar na pauta e finalmente ser votado. Quem explica é o relator, o deputado Expedito Neto, do PSD de Roraima. O nosso relatório está chegando ao momento final, que vai ser apreciado na próxima terça-feira. Acredito que nós não teremos obstruções, nós não teremos destaques dentro da matéria e que nós temos um relatório de consenso que atendeu a população, que atendeu os interesses de quem realmente investe e acredita no mercado de criptomoedas. De passar essa responsabilidade para o governo federal, de forma que o governo federal, através do seu responsável, que a gente acredita que deva ser o Banco Central, crie as regras infraconstitucionais e que dê prosseguimento. Nós focamos em levar segurança ao investidor. Em 2015, poucas pessoas falavam sobre criptomoedas, porém o cenário mudou. Em 2021, apenas no Brasil, foram investidos mais de 200 bilhões de reais. Para o CEO da AES Partners e especialista em mercado financeiro, Wagner Moraes, essa regulamentação é urgente e necessária para proteger clientes e evitar o uso dos criptoativos em atividades ilícitas. Com essa ausência de regulação, abre um espaço muito grande para atividades ilícitas, de mesmo lavagem de dinheiro aí também, tá? Isso devido a essa falta de regulação. E se não for dada a devida atenção, tá? Esse mercado ele não começar a ser visto assim de uma maneira mais séria, a tendência é que aumente de uma forma bastante grande o índice de fraudes nesse mercado daqui para frente. O mesmo de desvio de finalidade de recursos. Por ser um mercado em plena expansão, oportunidades costumam aparecer na tela dos smartphones e nas redes sociais.
mas nem sempre são investimentos seguros. Nesse mundo dos criptoativos, atenção, pesquisa e informação são essenciais para não cair em uma cilada, como afirma Wagner Moraes. Antes de você abrir uma conta numa corretora de cripto ou numa exchange, é extremamente necessário que você faça uma pesquisa para ver a seriedade dessa instituição. Este é um ponto. Você conhecer de uma forma muito clara com quem que você vai operar e onde que você vai deixar o seu dinheiro custodiado. 2, esse é um mercado assim, de alta volatilidade, de riscos financeiros extremamente importantes, volatilidade. Então, nunca aposte uma parte significativa do seu patrimônio numa operação como essa por ser de alto risco. O que a gente aconselha, via de regra, sob a ótica de diversificação de risco, aposte no máximo 20% do patrimônio teu. Né? Então, já repetindo só 3, olhe muito a qualidade do ativo que você está comprando. Olhe muito a qualidade da criptomoeda que você está comprando. O Brasil é o 7º país que mais investe em criptoativos no mundo. Uma vez aprovado na Câmara, o projeto será levado para a sanção presidencial.